Boa noite. A doutora Marguerite Grise Brisson é uma médica neurologista alemã com PhD em farmacologia que atua na Alemanha e também na Inglaterra. Ela diz que o Covid nunca passou de uma gripe moderada e que as medidas para lidar com ele são absolutamente desastrosas. Ela lembra que quando a gente respira o ar que a gente exala, a gente necessariamente está criando uma deficiência de oxigênio no nosso organismo e uma enxurrada de gás carbônico. Ela lembra que o cérebro humano é muito sensível à privação de oxigênio. E as células nervosas, aquelas que estão, por exemplo, no hipocampus, que é a parte do cérebro associada à memória, às respostas emocionais e também ao processamento espacial, elas não sobrevivem mais do que 3 minutos sem oxigênio. Vou repetir. A cada 3 minutos, com privação de oxigênio no cérebro, uma célula nervosa morre. Só que as células nervosas, elas não fazem as divisões celulares, ou seja, elas não se reproduzem mais, elas não se regeneram. Então, quando o governo resolver permitir ser bonzinho e resolver permitir que a gente volte a respirar normalmente, vai ser muito tarde. As células nervosas que morreram porque você estava usando máscara, achando que estava salvando vidas, elas não serão regeneradas. O que foi perdido, foi perdido. Ela diz o seguinte: os sintomas ocultos de aviso de que está com pouco oxigênio no cérebro são dor de cabeça, sonolência, tontura, dificuldade de concentração e um tempo de reação mais vagaroso. Você fica com seu sistema cognitivo comprometido. Com o tempo, com o uso de máscaras, a gente acaba se acostumando e esses sintomas desaparecem, mas não desaparecem os danos cerebrais que estão sendo causados. Você continua ao longo do tempo, mesmo sem sintomas, danificando o seu cérebro porque você continua privando o seu cérebro e as suas células nervosas da quantidade de oxigênio que precisam. E você está contribuindo para desenvolver ao longo do tempo uma doença neurodegenerativa, porque as doenças neurodegenerativas elas levam anos e até décadas para se desenvolverem. Por exemplo, se você esquece um número de telefone hoje, esse dano no seu cérebro foi criado ao longo de 20 ou 30 anos. Então a gente está começando num processo daqui a 20 ou 30 anos é que a gente vai sentir os danos cerebrais com a privação de oxigênio pelo uso de máscaras. Outro dado importante que ela dá é que o tamanho de um vírus é de 0,0 micrômetros. E os poros das máscaras regulares que a gente usa têm de 80 a 500 micrômetros de tamanho. Ou seja, vou repetir o óbvio, as máscaras são inúteis, elas não seguram vírus. Ela fala, inclusive, que para crianças e adolescentes que estão com o organismo em formação, estão com o cérebro em desenvolvimento, é criminoso o uso de máscaras, porque crianças e adolescentes precisam de 2 a 3 vezes mais oxigênio do que adultos. E a privação, até mesmo a restrição da quantidade adequada de oxigênio através do uso de máscaras vai danificar necessariamente a formação cerebral desses indivíduos. E isso devia ser proibido em todo o meio médico. Ela questiona que tipo de medicina está recomendando o uso de máscaras.